Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva religiosa bem específica, uma que defende que tudo o que está acontecendo no mundo hoje são sinais. Sinais de que estamos vivendo os chamados últimos dias da Bíblia. O nosso objetivo aqui é bem simples: entender os argumentos e as provas que a nossa fonte apresenta. A fonte que a gente analisa hoje já começa com uma pergunta bem pesada, né? A civilização estaria à beira de um colapso. E para eles, isso não é só uma pergunta para fazer a gente pensar, não. É a ideia central que move todo o raciocínio que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos fundo nisso. O nosso foco aqui vai ser somente nos pontos que a fonte levanta. A gente vai seguir o pensamento deles passo a passo para sacar direitinho como eles chegam a essa conclusão de que a resposta para aquela pergunta é sim. O primeiro grande argumento da fonte é a ideia de que a gente está vendo um acúmulo de crises globais como nunca antes. A teoria é que a frequência e a força com que essas coisas acontecem já são por si só um sinal muito importante. Agora, o que é bem interessante aqui é a linha do tempo que a fonte monta. Eles não olham para esses eventos como coisas separadas. Eles apontam para uma sequência, começando com os ataques do ISIS lá em 2015, passando pela pandemia em 2020, até as crises mais recentes, para argumentar que isso tudo mostra uma escalada de caos global bem clara e perigosa. Vamos em frente porque agora a gente chega no que a fonte considera a prova mais forte e única do nosso tempo: a ameaça de aniquilação nuclear. Para eles, esse é o fator que faz a nossa era ser diferente de todas as outras na história da humanidade. E essa citação resume o ponto principal deles. A fonte argumenta que, pela primeira vez na história, a humanidade tem a capacidade, literalmente, de se autodestruir por completo. E é isso, para eles, que torna possível o cumprimento de profecias sobre uma tribulação tão grande que, sem uma ajuda divina, nenhuma carne se salvaria. E para dar força a esse argumento, a fonte aponta para exemplos bem atuais. Eles falam da volta dos testes nucleares dos Estados Unidos depois de décadas, do desenvolvimento de armas novas e assustadoras pela Rússia e até da expansão dessa tecnologia para outros países. Tudo isso é visto como prova de uma nova e perigosa corrida armamentista. E aqui, a fonte joga um número para causar impacto: 40. Essa é a estimativa que eles citam de países que poderiam estar se preparando para ter armas nucleares. Para a fonte, esse número não é só uma estatística, é um símbolo de como o perigo está se espalhando e o risco global aumentando exponencialmente. Certo. Agora que a gente já viu os eventos do mundo moderno e a ameaça nuclear, vamos ver como a fonte conecta tudo isso com profecias específicas da Bíblia. É aqui que o argumento deles sai do noticiário e entra na teologia. Primeiro, é super importante entender o que a fonte quer dizer com os últimos dias. Não é o fim do mundo, assim, de uma vez. É um período de tempo com características bem definidas. Um mundo em turbulência, uma queda nos padrões morais e tudo isso levando a um clímax, um período de sofrimento intenso chamado Grande Tribulação. Aqui tem um paradoxo interessante que a fonte destaca. Eles citam aquela profecia de 1 Tessalonicenses 5, que diz que justamente quando os líderes mundiais estiverem falando em paz e segurança, a destruição vai vir. Ou seja, na visão deles, toda essa movimentação diplomática, esses acordos de paz, são, ironicamente, o próprio cumprimento dessa profecia. Agora vamos para outro ponto. A fonte argumenta que não são só os grandes eventos globais que são sinais, mas também a própria natureza, o caráter da sociedade em que a gente vive. A base para essa parte do argumento vem de 2 Timóteo. A ideia principal aqui é que a Bíblia teria descrito quase 2000 anos atrás como seriam as pessoas e a cultura nos últimos dias. E essa lista mostra bem os traços citados. A fonte olha para essa lista: pessoas egoístas, que não cumprem acordos, desobedientes, que amam mais o prazer, e diz que é uma descrição perfeita da sociedade de hoje. E eles dão uma ênfase especial no último ponto: uma religiosidade de fachada, que parece ser algo, mas que não tem poder real para mudar as pessoas. A fonte também fala do que eles veem como o grande paradoxo da nossa era. A gente tem um avanço tecnológico e de informação sem igual, como a inteligência artificial, mas isso acontece ao mesmo tempo em que eles veem um declínio moral e espiritual. É a ideia de estar sempre aprendendo, mas nunca chegando no que eles consideram a verdade. Com base em todas essas evidências, a agitação global, a ameaça nuclear e a condição da sociedade, a gente chega na conclusão da fonte. Eles apresentam um veredito final e 2 caminhos possíveis a partir daqui. Este é o grande alerta. Eles citam direto Mateus 24, sobre uma grande tribulação. E para a fonte, a frase "nenhuma carne se salvaria" é a chave.
Eles argumentam que essa condição só poderia se cumprir ao pé da letra na era nuclear, a única época em que a humanidade ganhou o poder de se aniquilar por completo. No entanto, e este é um ponto crucial, a fonte não termina com uma mensagem só de destruição. Eles apresentam este aviso sombrio como um aquecimento para um final completamente diferente. E aqui está a segunda parte do veredito. Em vez de desespero, a fonte oferece uma mensagem de esperança para quem acredita. Redenção aqui significa salvação ou resgate. Eles interpretam esses mesmos sinais de crise não como um fim, mas como um precursor dessa redenção, um motivo para olhar para cima com expectativa. E assim, a análise da fonte nos deixa com essa dualidade. Os mesmos eventos vistos através das lentes deles são interpretados ao mesmo tempo como a prova de uma catástrofe iminente e como a promessa de um resgate futuro. A questão final, então, é como essa mensagem é percebida, como um aviso sombrio ou como a promessa de esperança.